Faz bastante tempo que eu não assisti um filme de anime e me sentia satisfeito. Acho que a última vez que eu saí completamente empolgado de um filme de anime foi com Dragon Ball Super Broly, que eu comentei brevemente em um vídeo já um pouco antigo aqui do canal também sobre outro filme do Broly, só que dessa vez ruim, o Bill Broly. Quem quiser dar uma conferida é só procurar por aí no canal. Mas hoje eu não vim aqui falar de Dragon Ball, eu vim falar de Black Clover, um dos meus queridinhos dos últimos tempos, uma vez que sempre que eu posso eu falo sobre ele e eu realmente considero uma das obras mais interessantes de serem analisadas e comentadas atualmente, uma vez que ela segue uma fórmula padrão, mas ao mesmo tempo consegue entregar muito usando essa fórmula, com coisas que se encaixam muito bem, momentos realmente emocionantes e personagens realmente memoráveis, do tipo que se tornam seus favoritos após terminar de ler ou assistir a obra. E tendo isso em mente, recentemente lançou um filme novo de Black Clover lá na Netflix, um filme que já estava sendo aguardado há um tempo, por conta de ter alcançado o mangá. Eu acho que eles não queriam entupir de fillers. E bem, eu assisti o filme e tenho bastante coisa pra falar dele. Por mais que eu tenha deixado um pouco claro a minha satisfação com o mesmo, eu ainda tenho alguns pontos a ressaltar. De qualquer modo, vamos destrinchar um pouco sobre Black Clover e a Espada do Rei Mago, para mostrar que o filme de Black Clover é bem divertido, mas ainda não chegou lá pra mim. E já aviso aqui que esse vídeo vai ter spoiler pra cacete, não só do filme, mas da obra inteira, então esteja avisado. Fora que, vale deixar claro que essa gameplay não é minha, eu tirei do canal Lacry, que fez uma gameplay sem comentários a respeito desse jogo. Tanto o canal quanto o nome do jogo estarão na descrição pra quem quiser saber. E bom, indo pro filme de uma vez, ele começa com algo bem interessante. Tem uma cena em primeira pessoa de alguém que parece ter acabado de se libertar de um feitiço. Nisso, somos levados a 10 anos no passado e entendemos um pouco do que tá acontecendo. Com isso, a gente percebe que fanservice é a frase que resume todo esse filme, pois tem todos os personagens mais interessantes da obra reunidos em um só lugar, lutando contra um dos antigos Rei Magos. Tem Julius, Mereoleona, Yami e até mesmo Donzel lutando contra esse maluco. O nome desse antigo Rei Mago é Conrad, e aparentemente ele quer construir um reino onde nenhuma injustiça aconteça, mas nós não sabemos bem como ele quer fazer isso nesse momento. O que temos aqui, na verdade, é uma sequência interessante de ação, mostrando que a animação desse filme vai ser absurda. Só que vou avisando que às vezes ela dá uma pequena trollada aqui e ali, mas no geral é do cacete. Enfim, lutinha pra cá, pipipi, popopó. Conrad é aprisionado, junto com a espada imperial que ele estava carregando em uma armadilha temporal do Julius, que agora é o atual Rei Mago. Só que Conrad não vai sem antes mandar a famosa frase do Asta: minha magia é não desistir jamais. Mas apesar de Conrad estar preso nesse momento, devemos lembrar que muito tempo depois, no arco dos elfos, o Julius foi de Katia por um tempo e só voltou no final da saga, com um corpo de criança, ou seja, Conrad conseguiu se libertar, nos dando a resposta do que era aquela cena inicial em primeira pessoa para início de conversa, o que nos leva ao presente. Aqui a gente descobre que tá rolando um torneio especial entre magos do Reino Clover, onde na primeira rodada o Yuno vai participar. Nisso a gente já é apresentado aos touros negros, que estavam presentes. Então tem a Charme gada do Yuno, a Vanessa seminua, o Gauch tarado com a irmã e o Magna e o Zora dando o cu um pro outro. Nisso, a rodada do Yuno começa, com ele lutando contra um maluco mascarado que, obviamente, é o Asa. Mas antes que eles pudessem sequer começar a luta, Conrad coloca o seu plano em ação. Então agora, ao lado de mais outros 3 antigos reis magos, ressuscitados com a magia da espada imperial que foi aprisionada com Conrad, ele prende todas as pessoas da arena e começa a roubar a magia de todos os presentes. Aqueles com menos magia já sofrem as consequências rapidamente, incluindo o Julius, que na forma atual não passa de uma criança comum. Conrad chega perto de Julius para anunciar que vai terminar o que começou, e Prince, uma rainha maga ressuscitada por Conrad, usa uma magia de exércitos para criar uma legião de soldados que são basicamente armaduras vazias e servem como saco de pancada nessa história. Tanto que eles são derrotados pelo Asta, Yuno e Noelle com bastante facilidade, fazendo com que os reis magos fiquem de frente pro Asta e sintam um leve interesse nele, já que ele não tem magia, padrão de Black Clover aqui. Bem, para não ficar confuso, além da Prince que eu citei anteriormente, temos o Edward e o Jester, que são os rei magos ressuscitados, tendo como magias Prince com magia de exército, Edward com magia de gelo e Jester com magia de barreira, tá bom? O Conrad, por outro lado, tem magia de chave, que basicamente é aprender magias alheias e lançá-las de volta, tudo bem? Eu acho que assim fica um pouco mais fácil de entender. Enfim, rola um monte de confusão, alguns capitães aparecem, incluindo o Yami, que manda o Asa, a Noelle e o Finral para um laboratório onde tem um item que pode parar o Conrad junto com a espada imperial. E enquanto esse grupo vai em busca do item, Conrad transforma a arena em uma espécie de base aérea protegida por um escudo criado por Jester, já que essa arena
Arena fica em cima de um dos pontos de mana do reino. Chegando ao laboratório, Asta e os outros se encontram com Nero, que leva eles até onde o item está. Pena que Conrad já tinha pego as informações de onde ficava esse laboratório e já estava lá, esperando o nosso grupinho. Conrad rende eles e mostra que lá fora o reino todo virou um completo caos, já que os capitães que estavam lutando contra ele perderam a batalha. Após isso, Conrad rouba a magia da Noelle e começa uma luta contra Asta, onde, no meio dela, revela o que ele realmente quer fazer com a espada imperial, que basicamente é matar todas as pessoas do reino Clover e reviver somente as pessoas que ele julga serem boas, e matar todas as outras pessoas. Uma ideia realmente bem estúpida, o que faz o Asta ficar ainda mais puto e partir pra cima dele de novo. Pena que o Asta é rapidamente derrotado e fica quase morto, só não sendo devidamente finalizado pelo fato de ter falado aquela famosa frase que o Conrad disse no início: a minha magia é não desistir jamais, o que faz o Conrad hesitar em matar o Asta por ter se visto nele de certa forma. Daí chega o Yuno pra salvar todo mundo e meio que eles conseguem fugir dali. Passando um tempo em que o Asta estava inconsciente, o Yuno conta que os capitães que estavam na arena estão presos lá na base do Conrad e que eles conseguiram de alguma forma salvar os outros magos que estavam em volta. Inclusive, vou aproveitar a deixa pra contar que os capitães não foram mortos por causa que o Conrad precisa do poder deles, ou seja, ele precisa deles vivos. Então, e esse questionamento do porquê o Conrad não matou eles é feito na obra. Então eu acho que ficou um pouquinho, eu acho que é uma desculpa que deu pra encaixar, tá ligado? Continuando, os outros capitães que não estavam na arena aparecem junto da Mereoleona e montam um plano com os touros negros que consiste em transformar a base deles em uma espécie de avião e invadir a arena com a espada do Asta para poder quebrar os escudos. Escudos esses que estão cobrindo não só a arena, como uma parte bem grande do reino agora, incluindo a vila onde o Asta e Yuno moram, já que o esqueleto do demônio, aquele que fica lá na vila, é outro ponto de mana bem importante, e o Conrad está em cima dele. E no meio desse plano rola uma confusão desgraçada e acaba que as forças são divididas. Então, os capitães que sobraram ficam lutando contra alguns soldados da Príncia, a Mereoleona contra a própria Príncia, sozinha, aliás, e os outros touros negros contra o Edward. Apenas Asta e Yuno conseguem passar pela barreira, portanto, Yuno vai para a arena lutar contra o Jester e Asta vai para o esqueleto do demônio lutar contra o Conrad. Pois bem, essa galera toda vai ter o seu momento de luta. Os 3 capitães que ficaram com os soldados da Príncia foram completamente esquecidos, então nem vale muito falar sobre eles. Por outro lado, a Mereoleona, que ficou encarregada de lutar contra a própria Príncia, tem uma luta bem interessante, onde, em certo ponto, Mereoleona até consegue fazer a Príncia lutar de verdade e partir pra cima dela com os punhos, coisa que ela só faz pra adversários extremamente fortes. Pena que essa batalha não dura muito tempo e não tem bem um vencedor definido. Já a batalha dos touros negros contra o Edward, eles bolam uma estratégia interessante e conseguem derrotar ele de certa forma, muito embora ele tenha sido mais afetado pela conversa que ele teve com a Noelle do que com a própria luta em si. Indo pra Yuno contra Jester, o Yuno logicamente não consegue tancar o Jester sozinho, então ele engana o Jester pra libertar os outros capitães que estavam lá e tem uma luta bem equilibrada, infelizmente sem um vencedor definido, novamente. Mas a sequência que temos aqui é a mais divertida do filme, fora que o Jester é um personagem que se destaca nesse quarteto de reis magos, e é bem satisfatório ver as cenas do Jester e as suas interações com os outros personagens, o que tornou essa luta em algo bem mais interessante do que as outras que eu citei anteriormente. Já indo pra Asta contra Conrad, a parada ficou um pouco diferente. A luta em si é bacana e o Asta, como já era de se esperar, não tem chance contra o Conrad em um primeiro momento, visto que a luta entre os dois se baseia mais em uma conversa mesmo, onde o Conrad faz de tudo pra tentar mostrar pro Asta que o seu plano faz sim sentido, só que chega em um ponto onde o Conrad se cansa e usa a sua transformação, como já é de se esperar em vilões assim. Nisso a batalha continua, mas por pouco tempo, já que não dá pra o Asta ganhar uma porra dessa, obviamente, ou quase, pois aí começa a putaria. A música da primeira abertura começa a tocar e vem aquele discurso: dentro de uma quarta folha reside um Boagouro e dentro de uma quinta folha reside o demônio. Daí o Liebe aparece pra marcar presença e o Asta dá um golpe muito foda no Conrad, que se vê obrigado a dar tudo de si em um último ataque, mas como o Asta agora tem a espada imperial, ele consegue enfim derrotar o Conrad de uma vez por todas, trazendo novamente a paz pro reino Clover. Assim, acabando o filme com Asta e o Yuno se preparando pra lutar e a câmera cortando nesse momento, pra deixar aquele mistério no ar de quem será que ganharia essa batalha nesse momento, ou quem será? Será que o Yuno não é mais forte que o Asta nesse momento? Nossa, é bobagem, tá ligado? Mas bem, pra finalizar, agora que o contexto todo foi dado, vamos voltar àquela afirmação lá do início que eu mencionei, que esse filme é todo feito à base de fanservice, e a questão é se esse fanservice funciona ou não, em que, pra falar bem a verdade, depende. Por exemplo, Mereoleona é uma personagem amada por muitos fãs, então a gente quer ver mais dessa personagem, tanto que ela é a única que luta sozinha, mas quando a gente para pra ver a luta dela, além de ela ter menos destaque, parece ter sido uma luta cortada, então essa parte da Mereoleona fica com aquele gosto de
realmente poderia ser melhor, sabe? Basta ver que sempre que a luta dela contra a Princess começa a ficar mais interessante, a cena vai pra outra das lutas e quando volta, ou a Meryl tá apanhando ou a Princess tá apanhando e a gente não sabe muito bem como que chegamos àquele ponto. Já no que diz respeito aos capitães do filme, o filme tenta colocar os capitães em ação pra gente ficar animado com eles e tal. Porém, no fim das contas, nesse sentido, eu acho que eles jogaram no safe, tá ligado? Focaram mais no clássico Yami, Nozel e Fuego Leon, que não é ruim, mas quando a gente percebe que os outros capitães só estão ali pra marcar presença, bate aquela decepçãozinha de leve. Ainda mais levando em conta que os personagens como Jack e Charlotte parece que vão fazer algo interessante, mas no final acabam sendo basicamente escanteados e tem um papel muito vazio na história. E pra terminar de falar de pontos complicados sobre esse filme, temos o fato de precisarmos de um pouco de suspensão de descrença pra comprar tudo da história, visto que ele se passa entre o time skip. Logo, é um pouco difícil de comprar a ideia do Asa solando um rei mago e depois quase morrendo pro Dante. E o mesmo vale pros outros touros negros. Só que tirando esses pontos, Black Clover e a Espada do Rei Mago realmente é um filme bom, e eu falo bom de verdade até. Além da premissa que funciona muito bem, dá sim pra acreditar que esse filme pode sim ter acontecido, caso ele venha a tentar ser canonizado algum dia. O que eu não acho lá tão impossível, já que a história aqui faz sim sentido e as coisas se encaixam, mesmo com aqueles pequenos pontos que eu falei anteriormente. Nem ao menos é preciso comentar a respeito da animação, ela é absolutamente boa, tem momentos em que o 3D combina com o resto da cena e fica super fluido, em alguns momentos dá pra ver umas certas técnicas pra baratear a produção, mas nada que incomode muito. Na real, esses momentos são até bem compreensíveis, visto o tanto de coisas boas que esse filme faz, carinho e respeito com o qual ele trata o universo da obra e seus personagens. Dos filmes de anime que tivemos ultimamente, esse foi um dos melhores, então pra mim tá valendo sim, eu recomendo assistirem esse filme se você for fã de Black Clover, tá ligado? E pra quem não for fã de Black Clover, eu acho que... por que você tá vendo esse vídeo, tá ligado? É um filme de Black Clover que basicamente acontece entre os acontecimentos de um time skip, então precisa de muito contexto pra poder ver esse filme, então eu acho que fica aí mais pra quem é fã mesmo. E se tu chegou até aqui, considere se inscrever no canal e se tornar um membro. Acredito que se você chegou aqui, você gostou do meu trabalho e eu tô realmente satisfeito com o tanto que as pessoas estão interagindo com o meu canal, então eu espero vocês aqui no próximo vídeo.